entrei numa de querer cantar. Quando eu comecei a cantar, rapaz, aí terminei de pregar, fiz o apelo lá e tal. O rapaz chegou pra mim, pastor, quando tu começou a cantar, eu desviei. Mas quando tu... sorte que tu fez o apelo no final da pregação, eu me arrependi. Canta mais não. Você é casado, você sabe cantar, pô. Você casou, teve que dar teve a cantada, né? Mas é verdade. Vamos fazer uma finalização do programa de hoje. Fazendo um resumo, começar aqui pelo pastor Sérgio. Temos alguns tempos aí, mas vamos lá, vamos começar aqui, tentar fechar esse pacotezinho sobre fé, obra e justificação. Falamos aqui sobre a fé morta, que é a fé sem prática. Falamos aqui sobre a verdadeira obra, que é a obra que Deus que faz em nós, né? Essa obra quem realiza é o Pai. Nós só estamos aqui para obedecer à voz do Pai, né? Mas para concluir esse assunto sobre justificação pela graça mediante a fé, que também tem as obras que nos acompanham, que faz parte. Vamos lá, pastor Sérgio, coloquei na... Vamos lá, fazer um resumo de tudo. Sim. A síntese para mim é essa, o pastor Pablo. E o que me maravilha no Evangelho é isso, é que eu fui achado, eu fui encontrado. Eu estava completamente alucinado, cara. Doidão, né? Cara, alienado total, mano. E um dia ele me achou, cara. Eu não sei explicar esse negócio. E uma dica que eu dou pra você que nos ouve: você tá fraco, tá se sentindo desanimado, lembra do dia que ele te achou, você vai reanimar. É impressionante. Lembra daquele dia. Torna as primeiras horas. Rapaz, o amor de Deus é maravilhoso. E a Bíblia diz que nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Olha aí. Ele fez tudo primeiro. Adão e Eva tentaram dar um jeitinho dele, pastor Rafael. Botaram lá umas folhinhas de figueira, né? Aí se o justificar, pai se justificar. Alguém vai ter que morrer agora para vocês. E aí matou lá um animal, colocou pele do cordeiro neles. Essa obra é maravilhosa. Essa é a obra purinha da fé, que tem em Deus a ação dele. Ontem eu estava pregando na igreja e eu lembrei de um pensamento do Otmani. Ele fala sobre o Espírito Santo e compara o Espírito Santo a um pássaro selvagem. Que esse pássaro selvagem, você tenta fazer de tudo para fazer ele entrar na tua sala. Você tenta fazer de tudo, mas você não consegue. Você acha que fazendo as coisas você vai tentar atraí-lo. Só que você se engana, ele entra se ele quiser entrar, né? O problema é o seguinte: quando ele entra, ele sai com muita facilidade. O Otmani falava da relação com os irmãos, a igreja. Ele falava da relação da igreja, a questão da raiz da amargura, da manutenção dessas relações. Então, eu sou maravilhado com isso. Eu amo a obra de Deus, a obra que Ele está fazendo em mim, a obra que eu vejo Ele fazer nos irmãos. Coisa linda é você ver alguém chegar no meio da igreja, na comunidade dos discípulos, alguém chegar completamente desfigurado, e você vê começar a se formar a imagem de Jesus nele, o comportamento começar a se... Interessante pegar esse gancho aqui do Sérgio. Ele falou do pecado de Adão e Eva, né? Que depois tentaram se esconder atrás de uma planta, que tem a ver com a autojustificação, né? E o homem, né, Silas, sozinho ele nunca vai conseguir ser autojustificado. Ele não consegue satisfazer a exigência de Deus sem o sacrifício de Cristo. E se eu me autojustificar, eu estou anulando a cruz. Eu tenho que confiar e crer que Cristo foi suficiente, morto na cruz, para me justificar e salvar os meus pecados. 1 Coríntios 11, né? A partir do versículo 23, Paulo diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e aí coma desse pão e beba desse cálice, porque aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Muitas pessoas deixam de tomar a Santa Ceia porque durante o dia cometeu uma coisa, um pecado, uma falha, e aí ele fala assim: olha, eu vou me justificar para não tomar essa Santa Ceia. Ele pensa que ele auto se justifica, ele pensa que ele, ao auto se examinar, ele não entendeu o que Paulo quer dizer. Paulo fala do discernimento, de entender o que Cristo fez por nós. E aí as pessoas começam a achar que assim: não, eu me santifiquei para não pecar, então não vou tomar ceia porque eu estou em pecado. Irmão, você vai estar sempre em pecado, porque isso aí é dom de Deus. De novo, vamos voltar para a questão da graça. Deixa eu
só fazer aqui um diferencial aqui, que às vezes a gente fala as coisas aqui, o tempo é curto, dá a impressão que a gente tem uma linha radical em certos aspectos. E às vezes a gente precisa trazer as duas vertentes. A igreja, ela precisa fazer a obra, mas a igreja, o fator principal da igreja não é filantropia. A igreja não é um órgão filantrópico. A igreja, ela tem que pregar o evangelho. A grande comissão, Jesus disse, ide e pregar o evangelho. Claro que é inerente à igreja, pelo amor de Cristo, fazer a obra, fazer filantropia também. Mas esse não é o aspecto principal da igreja. E não é o papel da igreja na sua essência. O papel da igreja é pregar o evangelho. E o evangelho, sim, ele vai trazer qualidade de vida, ele vai trazer libertação, ele vai trazer prosperidade e transformação. Porque, infelizmente, também tem algumas pessoas que se apegam nisso para viver do quilo da igreja, para viver do assistencialismo da igreja. E o assistencialismo é ruim. O evangelho não é assistencialismo, é transformação. O salmista diz, fui moço, hoje eu sou velho, mas nunca vi o justo nem a sua descendência mendigar o pão. Então a gente tem que botar esses dois lados aí. A obra tem que ser feita, mas a gente não pode sustentar pessoas que querem simplesmente ficar vivendo dessa forma e aí usa disso para poder usufruir e não trabalhar. E Paulo disse assim, o mesmo Paulo que disse para dar de comer ao inimigo, foi o mesmo Paulo que disse assim, aquele que não trabalha não come. Boa, tem 2 minutinhos aqui, 1 minuto para cada um, vamos lá. A palavra de Deus fala que a fé sem obras é morta. A palavra de Deus também diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A palavra de Deus também diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Pacote. Então, meu irmão, ouça a palavra de Deus, palavra genuína. Leia a Bíblia. Medite nela de dia e de noite, como está em Salmo 1. Porque, naturalmente, você vai fazer a obra redentora de Cristo que está feita através da sua vida. Para a glória dele. Maravilha. Marcelão? Amém. Nesse quesito que o pastor falou, o pastor Rafael, a justificação, o conhecimento dessa justificação vai produzir em nós, falando muito da obra interpessoal, agora a obra pessoal. O que nos leva a nos santificarmos é a fé. É a obra de Cristo em nós, o resultado dessa operação da justificação de Deus, que agora é transformada num processo da regeneração, acompanhado de uma santificação. Então eu me consagro, é para Deus. Eu busco a leitura da palavra do conhecimento, é para Deus. Então a fé era associada à relação, a um relacionamento, a um conhecimento. E isso naturalmente vai resultar em boas obras, para a glória de Deus. Maravilha. Olha, pastores, quero agradecer muitíssimo a presença de vocês. O papo hoje foi muito bacana, foi muito bom, né? Justificação, obra. Fica essa palavra aí, viu? Pratique as boas obras, crendo que a tua salvação veio pela graça, mediante a fé, que é um dom de Deus. Deus abençoe a vocês todos. Como diz o nosso apóstolo Ezequiel Teixeira, está aqui o representante aqui. Deus te abençoe muitíssimo e até a próxima.